Bom dia, pessoal. São 7 horas da manhã, mais um minutinho. Hoje é dia 3 de abril de 2025. Nós estamos iniciando mais uma edição do Desperta. E olha, hoje, um dia importante para o mundo, porque o mundo deveria ter acabado ontem, mas não acabou. Trump anunciou as suas sobretaxas. O caráter de guerra comercial contra o planeta ficou muito claro, porque 96 países vão ser sobretaxados, a maioria com uma sobretaxa de 10%, caso do Brasil. Mas 36 países receberam sobretaxas muito altas, que chegam a 34%. E aí, no mapa da guerra de Trump, nessa nova orientação do comércio mundial, fica muito claro qual é o objetivo dele. Países, por exemplo, como a África do Sul, que tem lá medidas anti-apartheid que tanto incomodam Elon Musk, Trump e os outros segregacionistas americanos, sofreram uma sobretaxa absurda. A China, por exemplo, vai pagar mais de 50% de sobretaxa sobre seus produtos, porque já havia a imposição de sobretaxas anteriores, agora há uma sobretaxa incidindo sobre os produtos importados da China pelos consumidores americanos. A primeira impressão com relação ao Brasil, que ficou no grupo dos menos prejudicados, é de que a imposição dessas sobretaxas pode até ajudar alguns setores da nossa economia a galgar mercados, especialmente dentro dos Estados Unidos. Vou citar aqui só um dos casos, o café, por exemplo. O Brasil vai receber a sobretaxa de 10%, mas outros países como o Vietnã, por exemplo, foram sobretaxados e muito mais do que isso, o que significa que o produto deles para o consumidor americano ficará muito mais caro do que o produto brasileiro. Então, o que é aparentemente um mal generalizado, na verdade, no caso do Brasil e de alguns poucos países, não é um mal tão grande assim, pelo menos ao que parece. Mas lá dentro dos Estados Unidos, a situação começou a ficar complicada para o Trump. Nós temos aí defecções de senadores republicanos que se juntaram aos democratas para tentar derrubar essa política de sobretaxas, e há uma grande dúvida entre os economistas sobre o que é que vai acontecer com a economia americana. O certo ontem é que os mercados desabaram, o dólar se enfraqueceu perante o mundo, com a repercussão, com as primeiras repercussões desse pacotaço. Aqui no Brasil, seguindo os passos do Senado, na véspera, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto que permite promover uma retaliação, com a imposição de sobretaxas sobre aqueles produtos que são sobretaxados lá fora. Então agora tem um instrumento legal, só que o governo já tinha autorização para fazer isso. Essa lei é uma lei pouco desnecessária e ela atende muito mais os desejos da bancada ruralista, que quer enfrentar barreiras não tributárias, por exemplo, impostas pela Europa, aplicando aqui sobretaxas sobre produtos feitos em outros países, que erguem barreiras lá contra o ingresso de produtos brasileiros, Mas, de qualquer forma, a Câmara ontem votou de novo, e o que evidencia que a estratégia de boicote dos bolsonaristas à pauta não está funcionando, porque pelo segundo dia depois de anunciar a obstrução, ela simplesmente não acontece e o Congresso Nacional consegue trabalhar. Será que um movimento capitaneado pelo PL, mas que tem adesão de bolsonaristas de outros partidos do Centrão, vai pegar ou não? Vai conseguir atrapalhar mesmo as votações na Câmara e também no Senado? Mais na Câmara, porque é lá que está localizado esse movimento. Então, com essas notícias, a gente começa o programa de hoje, e eu, como faço todo santo dia aqui, antes de mais nada, quero chamar o meu companheiro Amorim, o Alex, aquele que desperta as Alexas do Brasil, para falar conosco sobre futebol. Tudo bem, Alex? Tudo bem, Panuso. Bom dia, chat. Como vocês estão nesse dia chuvoso aqui em São Paulo? Chuvoso. Ô, Alex, como é que foi ontem? Ontem teve Copa Sul-Americana e teve Libertadores também. Como é que foram os resultados, hein? Então, o Corinthians perdeu por Huracan 2-1 na Arena Corinthians, na Sul-Americana. Na Libertadores, o Botafogo perdeu para a Universidade do Chile por 1-0. Fora de casa, e o São Paulo ganhou de 1-0 contra o Talheres, mas teve uma situação que foi além do jogo, novamente, que a gente tem que noticiar, infelizmente. Bota a minha página no ar, pode falar tela sobre isso, porque de novo, em um jogo de futebol da Conmebol, ocorre isso aí que você está vendo na tela, essa vergonha, lá na Argentina, Argentina que país notadamente mais racista do
do continente. De novo, os jogadores brasileiros foram afetados lá por um gesto de um torcedor. Está aqui, ó, o imbecil aqui, olha, imitando um macaco. Tá vendo só? Como é que foi isso aí, Alex? Então, no meio do jogo, quando o São Paulo já estava ganhando, o torcedor começou a imitar, fazer esses gestos racistas em direção à torcida do São Paulo. Infelizmente, tira a gente... a página para mim, por favor, Alex, porque Claro. tem uma propaganda de bet aqui que eu não quero exibir, não. Ok. Vai lá, continua. E lembrando que a Conmebol, infelizmente, não está fazendo nenhuma ação para combater esse mal que alavanca o futebol sul-americano, infelizmente. Pois é. Enquanto esses times não tomarem uma providência, não se espere nada dessa Conmebol, viu? Eles estão nem aí pro racismo, né? E falam que vão punir essa coisa toda, mas ficam nas perfumarias só, não acontece nada. Sim. Beleza, Alex, bom programa para nós. Bom Então vamos programa. tocar aqui o nosso barquinho, que tem muita coisa para falar hoje, tarifas, congresso, pesquisa, né? Lula, gente, o que está acontecendo com a popularidade do Lula? Despencou de novo. Ontem a gente leu aqui, mas a gente mal acabou de ler uma pesquisa, entrou outra aí mostrando que o Lula está aí com 56% de reprovação. É a pior crise de popularidade desse governo aqui. Eu já vou antecipar a minha opinião, eu acho que é injusto isso, porque, sabe, o Lula ser menos popular do que o Bolsonaro na pior fase do seu governo, esse genocida que matou mais de 700 mil pessoas por causa da sua incúria, né? Não dá para entender, mas nós vamos dissecar isso tudo aqui. Eu vou abrir aqui o noticiário de hoje, como eu faço todo dia, mostrando para vocês os destaques do site do ICL. Esse site é muito bom. Eu, se fosse você, me acostumaria a acordar logo de manhã e entrar aqui, porque está aqui uma visão em perspectiva de tudo que aconteceu no dia de ontem e tudo que vai acontecer no dia de hoje. E a principal manchete em destaque no site do ICL: Moraes nega pedido de prisão de Jair Bolsonaro após uma manifestação da Procuradoria-Geral da República. Está aqui, a gente já tinha antecipado aqui com a Juliana Dalpiva que essa seria mesmo a decisão do procurador, mas agora ela já virou fato, né? Vamos ler aqui a notícia, pelo menos a manchete, para a gente ficar sabendo o que aconteceu. A notícia crime havia sido apresentada por uma vereadora petista após aquele ato pró-anistia dele mesmo, né, Bolsonaro. A informação é a seguinte: o ministro Alexandre de Moraes do Supremo rejeitou nesta quarta-feira um pedido de prisão preventiva contra Bolsonaro, réu na ação que apura sua tentativa de golpe. A decisão ocorreu depois que a Procuradoria-Geral da República defendeu o arquivamento. Como eu disse aqui, a Juliana Dalpiva já tinha antecipado isso, então quem tá frequentando o site do ICL já sabia, né? Mas se você ainda não fez isso, eu estou dando aqui a notícia para você. De acordo com a Juliana Dalpiva, ontem o Procurador-Geral da República não pretendia respaldar a prisão preventiva do ex-presidente neste momento. A notícia crime foi apresentada pela vereadora por Pernambuco, Liana Cristina Cirne, do PT, depois que o Bolsonaro convocou o ato lá no Rio de Janeiro em apoio à anistia dele e dos bagrinhos que ele manipulou no 8 de setembro. E aí, na decisão, o ministro Alexandre de Moraes concordou com todos os pontos da PGR, que recomendou que não o prendesse. Portanto, essa é a informação em destaque no site do ICL, que também traz esta outra manchete aqui. Olha, Câmara aprova resposta ao tarifaço de Trump. Texto vai à sanção de Lula. Provavelmente vai ser sancionado ainda hoje, embora, a partir do que aconteceu ontem lá nos Estados Unidos, essa lei aqui vai ficar como letra morta, aí, porque não há o que reclamar desse ambiente de guerra de tarifas do Trump. Porque, como você vai ver daqui a pouco, o Brasil pode se dar muito bem nesse contexto, tá? Não porque seja bom tributar com sobretaxa os produtos feitos aqui no Brasil, mas porque os nossos concorrentes estão sendo apenados com sobretaxas muito maiores. Mas a importância dessa votação aqui é dada pela constatação de que o boicote, o bloqueio que o PL pretende fazer na pauta da Câmara, em benefício, né, para tentar empurrar lá a pauta da anistia, não está funcionando, porque pelo segundo dia consecutivo, né, desde, aliás, que o PL anunciou que ia entrar em obstrução, a Câmara não para de aprovar essas pautas aqui. Anteontem aprovou um crédito suplementar de quase 1 bilhão para alguns ministérios e ontem, né, aprovou esse projeto de lei que nasceu como PL 2028, que visa oferecer ferramentas ao governo para salvaguardar os interesses comerciais brasileiros. Muito em função do agronegócio, como eu tenho repetido aqui, porque a pretensão da bancada ruralista ao se juntar a essa perspectiva agora,
nada mais é do que beneficiar a si mesma, né? Fazendo com que o governo tenha ferramentas na mão para enfrentar, por exemplo, movimentos como a recusa do mercado europeu pelo ingresso de produtos como a carne brasileira, né? Então isso interessa muito mais ao agronegócio do que pode funcionar como uma ferramenta eficiente nesse momento de crise de tarifas. Mas então a notícia aqui é a seguinte: o PL que impõe reciprocidade de regras ambientais e depois agregou regras comerciais nas relações do Brasil com outro país foi aprovado ontem pela Câmara. Votação ocorreu depois que o presidente Donald Trump lá nos Estados Unidos anunciou o tarifaço que atingiu inclusive produtos brasileiros. O projeto teve tramitação acelerada no Congresso com apoio de ruralistas e também de governistas, né? Num raro momento de comunhão aí entre essas duas forças antagônicas. Na Câmara, a votação foi simbólica. Agora o projeto vai para a sanção presidencial. Com o texto, o governo brasileiro poderá adotar medidas em resposta aos americanos. Já podia, na verdade, né? Como eu falei, o governo podia ter feito o que quisesse, o que bem entendesse em defesa dos interesses comerciais brasileiros, porque já havia legislação garantindo isso, né? Aqui um intertítulo dizendo que a aprovação uniu ruralistas e governistas, né? Nesse raro momento de comunhão. E a informação é a seguinte: o Partido Liberal de Jair Bolsonaro apresentou requerimentos para protelar o debate. No entanto, depois que o plenário conseguiu maioria para votar o texto, anunciou o apoio já na votação do requerimento de urgência. Portanto, o PL desistiu, né, do movimento de obstrução. E essa resposta brasileira a Trump, diz o texto, representa um momento raro em que parlamentares ruralistas, a maior bancada do Congresso, se alinharam ao governo Lula para impor uma resposta à taxação promovidas pelos Estados Unidos contra os produtos brasileiros. Está aqui a informação, então. A notícia por trás dessa informação importante é essa, de que o PL, pelo segundo dia, não conseguiu dar corpo ao seu movimento de obstrução lá em função de tentar forçar a inclusão do projeto de anistia na pauta da Câmara e fracassou aqui a obstrução, né? Vamos ver qual vai ser a desculpa amanhã para o que vai acontecer no dia de hoje, tá? Bom, vamos seguir aqui com o nosso noticiário. Antes de passar para as notícias, eu quero falar da meteorologia para vocês. Está chovendo em São Paulo, né? Tem uma grande área de chuva no Brasil hoje. Eu vou pedir para o Alex colocar na tela para mim o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. Quero aqui, primeiro para a zona dos alertas. Então, tá aqui, olha, toda essa região aqui central do Brasil, né? Começa lá no Amapá, passa pelo Amazonas, Pará e desce até quase a fronteira do extremo sul brasileiro. Vai haver chuvas hoje, né? Mas serão chuvas que não causam muita preocupação, a não ser neste trecho aqui, olha, do litoral de São Paulo, praticamente apenas no litoral de São Paulo. Então, já está chovendo, pode chover ainda mais, né, durante o dia de hoje, trazendo os riscos que a gente conhece, desmoronamentos, deslizamentos, né, de áreas de risco, com necessidade de atenção dos serviços, dos serviços públicos para as populações vulneráveis. São os alertas do Instituto Nacional de Meteorologia. Vamos ver agora como é que fica a previsão do tempo. Aqui nesse mapa, vocês podem ver a prevalência das chuvas que estão assinaladas em verde, né? Só nessa região aqui mais central, olha, que inclui boa parte de Minas, Bahia e alguns estados do Nordeste, é que não vai chover hoje, tá bom? E as temperaturas serão as seguintes: Porto Alegre com 26 de máxima, muitas nuvens, Florianópolis 27, a mesma previsão, Curitiba chuva isolada 27, São Paulo 31 graus, apesar das chuvas, calorão, Rio de Janeiro 35 graus, alô cariocas, tirem a camisa regata do armário, né? Vitória com 33 graus, Belo Horizonte com 30, Brasília com 29, Goiânia com 35 graus, Goiânia quente pra caramba, Campo Grande com 32, Cuiabá com 33, Palmas no Tocantins com 30 graus, Porto Velho 27, Rio Branco 33, Manaus, e olha, essa região aqui é a região que vai ter chuva pra caramba, hein? Manaus com 33, Boa Vista com 36, Macapá com 33, Belém com 33 de máxima também, São Luís, muitas nuvens, 31 graus e Fortaleza, 29 graus. Aí as capitais do Nordeste
Todo santo dia a mesma coisa, temperaturas entre 30 e 31 graus, nuvens no céu, nada que atrapalhe muito uma ida à praia para fazer os exercícios depois que terminar a live aqui do ICL do N1. Né? Então essa é a condição da meteorologia ao longo do dia de hoje. Vamos ver agora, numa matéria do G1, o que vai acontecer com essa frente fria que está passando pelo Brasil, provocando essa chuvarada toda, a matéria do G1, como eu falei, né? Vai ter chuva extrema, vai ter ventania, vai ter ressaca no mar, e o que o texto diz é o seguinte, olha, vamos ter temporais no sul e sudeste, formação de um corredor de vento que deve atingir todo o sul, São Paulo e parte do Rio de Janeiro, ressaca no litoral do sudeste e queda nas temperaturas, com possibilidade até de geada nas regiões mais frias do sul. Isto posto, vamos passar para os assuntos do dia, porque o tempo urge, já são 7 horas e 16 minutos. Quero começar aqui mostrando os jornalões estrangeiros, antes de mostrar os brasileiros. Todos eles preocupados aí com a questão da guerra comercial do Trump, né? Vamos começar hoje mostrando a manchete do New York Times, tá? Quero mostrar para vocês aqui a manchete, olha aqui, ó. China e Europa estão programando respostas às tarifas impostas por Trump. Prometem respostas duras às tarifas do Trump, né? E na manchete, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mas nas manchetes secundárias dessa retranca, desse tema, tá aqui, olha, os mercados globais caem, enquanto os Estados Unidos miram os parceiros comerciais. Como eu disse agora há pouco para você que chegou agora e não ouviu, são 96 países sofrendo as sobretaxas, né? 36 deles sobretaxas acima de 10% e todos os demais 66 sofrendo sobretaxas de 10%, caso do Brasil. São os menos prejudicados aqui e tem reações lá dentro dos Estados Unidos, tá? Tem reações lá dentro dos Estados Unidos. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Olha, os aliados, 4 senadores republicanos pularam do barco do Trump e se aliaram a parlamentares democratas para derrubar essas tarifas, do Trump. Portanto, esse movimento de queda da popularidade, também de perda de substância política na sua base parlamentar, começa a afetar o governo Trump, né? Vamos ver aqui as manchetes do Washington Post. Põe na tela para mim, por favor, Alex. Olha aqui, ó. China promete contramedidas firmes. A China foi o país mais afetado pelas sobretaxas de Trump. Já vinha sofrendo sobretaxas, agora sofreu sobretaxas. A China promete contramedidas firmes às tarifas de Trump. E a União Europeia se diz pronta para responder. Portanto, os dois polos aos quais o Trump se opõe de maneira mais radical nesse movimento da guerra comercial, estão preparando respostas, né? O Washington Post diz que os aliados e os adversários estavam se recuperando da onda de tarifas de Trump, com alguns sinalizantes que estavam prontos para retaliar e outros ainda esperavam a concretização de negociações. É mais ou menos o que aconteceu aqui com o caso brasileiro, né? Em que o governo estava primeiro esperando ver o que ia acontecer para depois dizer em que medida iria reagir. O Washington Post tem um mapa interativo bem interessante. Depois, se você quiser ver isso na internet, você vai em washingtonpost.com, mas eu já vou mostrar para você, então vai perder completamente a graça. Esse aqui é o mundo a partir das tarifas estabelecidas pelo Trump. E os países marcados aí em roxo, marrom, que você vê, as cores mais fortes, são os países mais afetados, né? Como eu disse, são 96 no total. Na América do Sul, nós temos aqui, olha, a Guiana com uma tarifa de 38%, e a Guiana Francesa com 20% de tarifas, né? A Guiana Francesa, como se sabe, é uma extensão do território francês. Então, as tarifas que se aplicam na França se aplicam aqui também. Aliás, na Guiana, elas são maiores do que na França, tá bom? Na Europa, como um todo aqui, olha, você tem Espanha, França, Alemanha, enfim, toda a Europa Central, Áustria, né? A Polônia com 20% de tarifas, enfim, esses países todos sofrendo uma tarifa média de 20%, né? Na África, a Argélia vai pagar 30% de sobretaxa, a Líbia 31% e o Iraque 39%. O Cazaquistão, na Ásia, 27%, a China 34%, Paquistão e a Índia 29% e 26%, tarifas intermediárias, né? O Vietnã, nosso concorrente no mercado de café, foi tributado em 46%.
46%. Vai entender a lógica do Trump, né? E a Indonésia com 32%, 32% aqui para a Indonésia. Então é isso, olha, são países, Madagascar, olha, 47%, né? Está marcado em preto aqui no mapa também. Depois a gente vai analisar cada um desses casos, mas como o que interessa aqui é o Brasil, a gente vai falar do Brasil. E eu fiz aqui uma análise do impacto que isso terá a partir da perspectiva brasileira, tá? Vou botar já na tela aqui para vocês, para a gente entender direitinho o que vai acontecer conosco e com os nossos concorrentes. Vou pedir para o Alex botar na tela para a gente. Olha aqui, esses são alguns dos países, alguns dos 96 que sofreram essas sobretaxas aqui. São, se você não consegue ler porque está assistindo no seu telefone celular, eu digo para você. China já foi sobretaxada com 34%, já sofria 20% de sobretaxa, ficou então com 54%. A União Europeia já vinha sendo tributada com 20%, mas o Trump aplicou mais 10%, então o total é 30%. O Japão passa a ser tributado com 34%, a Coreia do Sul com 35%, a Índia com 36%, Taiwan com 42%, o Vietnã com 56%. Como eu falei, 46%, mas já havia lá uma sobretaxa de 10%, então somando tudo, 56%. O Reino Unido passa de 10% para 20% a sobretaxa, o Brasil ficou em 20%, porque já havia uma sobretaxa de 10%, agora bota-se mais 10% aí, e assim caminha a humanidade. E o que vai acontecer com os produtos brasileiros? Pedir uma análise para o nosso analista ChatGPT, que aliás é muito eficiente, né? Depois que a gente manda o material correto para ele, ele consegue fazer uma análise positiva. E o que ele analisou aqui? Em 5 commodities brasileiras que eu estabeleci, a maior parte das possíveis reações é positiva para o mercado brasileiro. Acredite você ou não, vai ser bom para a gente. Por quê? Porque o café se beneficia das tarifas do Vietnã, o etanol tiveram a Índia, né, e a União Europeia penalizados, e aí um nicho sustentável cresce para o mercado brasileiro, e a carne de soja, a Austrália perde competitividade, né? Com relação à soja, não há grandes diferenças, com a perspectiva de que a gente consiga galgar mais posições no mercado chinês. E o mercado das autopeças é positivo porque a China e o Japão, que são grandes produtores, foram muito beneficiados. Vamos ver o que acontece com cada um desses nichos aqui. Com relação ao café, os principais concorrentes são o Vietnã, a Colômbia e a Etiópia. O Brasil tarifado com 10%, Vietnã com 56%, e Colômbia e Etiópia ainda não foram tarifadas, mas devem ser logo incluídas. O Brasil ganha mercado com o aumento absurdo da tarifa sobre o Vietnã, que é o nosso maior concorrente no café robusta. E como o Brasil lidera a produção do arábica, essa vantagem se soma ao diferencial da qualidade, né? Nichos premium aí, do mercado premium, que inclusive tem nos Estados Unidos um grande expoente. Com relação ao etanol brasileiro, quais são os principais concorrentes? Os Estados Unidos, a União Europeia e a Índia. O Brasil teve uma tarifa de 10%, a Índia teve uma de 36% e a União Europeia está com 30%. Então, o etanol da cana brasileira, que já é bastante produtivo, bastante competitivo por causa da produtividade e da eficiência da agricultura brasileira, ganha com isso, né? Os Estados Unidos taxaram fortemente os outros produtores, o Brasil ganha espaço, sobretudo em relação ao etanol sustentável, o combustível que a gente usa nas nossas bombas e que vende aí para fora para ser usado no mesmo sentido. No entanto, como os Estados Unidos são autossuficientes em etanol de milho, essa vantagem será apenas para o mercado de combustíveis premium nos Estados Unidos. Com relação à carne bovina, os concorrentes principais são a Austrália, Estados Unidos no mercado interno, aliás, a União Europeia, os Estados Unidos no mercado interno, a Índia e a Argentina. O Brasil recebeu tarifa de 10%, a Austrália de 20%, a Índia de 36%. E a Argentina, né, governada por um dos anocratas, queridinhos do Trump, ainda não foi inserida na relação dos países sobretaxados. O Brasil já é um dos maiores produtores de carne do mundo, e a tarifa sobre a Austrália nos favorece. E as exportações de frango e carne bovina devem aumentar, especialmente se houver
restrições de natureza sanitária a outros países, barreiras não alfandegárias. Com relação à soja, principais concorrentes, Estados Unidos, Argentina e Paraguai. O Brasil tarifado com 10%, a Argentina ainda não incluída na lista, e a China foi fortemente sobretaxada, 54%, o que gerou, então, esse movimento vai gerar um movimento também de sobretaxa lá na China, que compra também soja dos Estados Unidos, o que pode beneficiar a produção brasileira aqui. Na análise, a soja brasileira será menos impactada, mas indiretamente ela pode perder um pouco de força. Isso porque a China, retaliando os Estados Unidos, ela vem buscar a soja brasileira, que é um benefício indireto. Porém, no mercado americano, a soja ainda terá dificuldade, porque os Estados Unidos produzem em grande escala para abastecer o mercado interno. Então, essa é a repercussão do tarifaço do Trump. Eu vou pedir para o Alex colocar para a gente o vídeo agora. Gente, como deve ser a sensação de ser o reizinho do mundo, não é não? Porque o Trump, que costuma se comportar como um garoto mimado, ontem falou, mas com uma disfarçatez sobre essas tarifas. Então eu selecionei aqui um trechinho para que você veja como é que foi o anúncio dele. Vou pedir para tirar aqui essa tarjinha, Alex, porque a legenda está bem embaixo, senão as pessoas não vão entender nada. Roda para a gente, por favor. This is one of the most important days, in my opinion, in American history. It's our declaration of economic independence. Jobs and factories will come roaring back into our country. China, first row. China, 67%. That's tariffs charged to the USA, including currency manipulation and trade barriers. So it's 67%, so we're going to be charging a discounted reciprocal tariff of 34%. I think, in other words, they charge us, we charge them less. So how can anybody be upset? They will be, because we never charge anybody anything, but now we're going to charge. European Union, they're very tough, very, very tough traders. You think of European Union, very friendly. They rip us off. It's so sad to see. It's going to be Liberation Day in America. Eu tenho até náusea, sabia? Quando vejo esse sujeito falando com essa soberba, assim, né? É muito ruim essa sensação de que o cara está lá cheio de poder, mas é um poder despótico, é um poder que massacra, um poder que humilha, né? E isso realmente me provoca ânsia de vômito aqui, desculpa aí a palavra aí na hora que você está tomando seu café da manhã, mas não provoca só a mim, tá? Provoca lá nos Estados Unidos também. Eu falei antes, vou mostrar para vocês aqui a notícia. Está na tela. 4 senadores republicanos se juntaram aos democratas para aprovar um projeto de lei para anular as tarifas, isso em relação ao Canadá, né? Só que, curiosamente, Canadá e México ontem ficaram fora do rol dos países que vão sofrer essas sobretaxas, né? Então, o tratamento foi suave lá para os países, né, que o Trump olhou com tanto zelo, né, e com tanta desídia logo no começo dessa história toda, dessa guerra comercial. Os dois vizinhos do Sul e do Norte agora estão poupados das tarifas, das sobretaxas absurdas, pelo menos nesse momento. Mas não é o que aconteceu com a Europa. Vocês estão vendo aqui a capa do jornal Le Monde. Eu vou traduzir aqui para o português para a gente poder ler. Taxas alfandegárias anunciadas por Donald Trump. Emmanuel Macron se reúne com representantes das indústrias afetadas hoje às 4 horas da tarde, né? E os setores afetados são a indústria aeronáutica, indústria química, agricultura, viticultura, automotivo, farmacêutico. Todos esses representantes vão estar presentes numa reunião hoje com Macron para saber em que medida vai ser feita a retaliação da França a essas sobretaxas que podem ser desastrosas, né? Especialmente para a agricultura francesa, que já é um segmento altamente subsidiado, que vive em guerra com o mundo, né? Vamos passar agora para a Inglaterra. O jornal The Guardian, o maior jornal da Inglaterra, está dizendo aqui que o Trump anunciou as novas tarifas. Aí a foto do imperador do mundo com essa tablita ridícula que ele levou para ilustrar a sua entrevista coletiva. Aliás, vocês repararam que ele parou de pintar o cabelo de alaranjado? Está branquinho, está grisalho agora o Trump, né? E esse branco, enfim,
contrasta com o alaranjado da pele do bronzeamento artificial. Mas esse é um detalhe secundário. Não devia nem estar observando isso aqui agora, porque tem tanta informação importante que gastar tempo falando do cabelo do Trump, realmente, você tem razão de me criticar aí no chat. Vamos seguir aqui. Então está aqui a reação no The Guardian, né? E tem muitos mais. Olha aqui, olha, os mercados de ações ontem ao redor do globo caíram, né? E o dólar também perdeu atratividade no mundo ontem. O que diz o Guardian sobre isso? Mercados de ações globais caem, dólar mergulha, enquanto tarifas de Trump empurram investidores para ativos seguros. Os mercados asiáticos e europeus despencaram após a queda em Wall Street, com a Nasdaq tendo uma queda de 3,3% e o dólar americano em baixa, voltando 6 meses no calendário, as cotações, né? Bom, então está aí reação dos mercados ao Trump. Os mercados não gostaram da desídia do Mr. Trump, né? E isso foi um sentimento generalizado, na Europa pelo menos, né? Vamos agora ver o jornal El País, jornal espanhol, um dos maiores jornais da Europa, está aqui. Trump impõe tarifa universal de 10% e penalidades mais altas para os seus parceiros. O presidente dos Estados Unidos anunciou maiores impostos de importação em um século. Aqui novamente o mapa, o mesmo mapa que o Washington Post publica também o jornal El País, né? Explicando aqui quais são as tarifas que serão cobradas de cada lugar do mundo. Vamos para o próximo assunto. Bom, temos aqui, olha, não, isso aqui é uma, não bota essa página, não, eu quero mostrar os jornais da Rússia. Eu quero mostrar para vocês a página do Pravda agora, né? Na capa do Pravda, informação positiva, que como vocês sabem, os Estados Unidos, que são o grande antagonista da Rússia, tradicionalmente depois da Guerra Fria, agora estão unidos com ele. Talvez por isso o Pravda, que é o que expressa a opinião do governo da Rússia, tenha dado, né, um destaque a um assunto tão colateral quanto as previsões do presidente da Polônia, dizendo que a União Europeia vai ficar mais forte depois da tarifa do Trump. Só ele que pensa isso, né? A União Europeia pode fortalecer sua posição depois que os Estados Unidos introduzirem as tarifas de importação, de acordo com o ministro das Finanças polonês, Andrzej Domanski. Está aqui a visão do tarifaço vista lá pela Rússia, né? E nos jornais brasileiros, que nós passamos a ver a partir de agora, o alívio provocado por essa posição do Brasil entre os que foram mais poupados da ira divina do Exu Trump, de São Trump, sei lá. O anúncio de Trump é um alívio para o Brasil e oportunidade para os manufaturados, dizem os especialistas. Quer dizer, tem gente aqui comemorando as sobretaxas, né, para o Brasil. Como eu falei, a perspectiva em algumas commodities é positiva, mas será que no global o reflexo desse tarifaço vai ser mesmo bom para o Brasil? Diz aqui o UOL que sim, consultou especialistas e os analistas disseram que a tarifa mais branda tira o país da lista de principais alvos dos Estados Unidos. O que diz a matéria? Apesar de apontar impacto para alguns setores da indústria e para as exportações, especialistas ouvidos pela Folha disseram que a tarifa de 10% sobre produtos brasileiros importados, anunciada por Trump, é um alívio. A percepção é de que a medida mostra que o Brasil não está entre os principais alvos do governo americano. Oh, que alívio, né? Mas o impacto relativo não deixa de colocar no congelador das expectativas aquilo tudo que poderia ter acontecido de mal maior, que seria receber uma tarifa dessas, né, de 30%, sei lá, que acabaria com praticamente todas as vendas de produtos manufaturados brasileiros para os Estados Unidos. Segue aqui a reportagem da Folha. Trump anunciou no fim da tarde uma lista de países incluídos sobre a taxa de 10% para o Brasil. Foi menor do que para alguns parceiros comerciais, como a China, 34%, União Europeia, 20%, Japão, 24%. E aí passam a opinião dos especialistas, você pode ver no site da Folha de São Paulo e do UOL, né? No Estadão, a mesma coisa, olha aqui, ó, só que no sentido contrário, com sinal trocado, né? Setores da indústria brasileira poderão ser varridos do mapa, diz o professor Matias Spector sobre o tarifaço do Trump. Segundo ele, maior desafio não serão as tarifas e sim a enxurrada de produtos chineses, diz o professor, que prevê um dilema para o Brasil entre proteger a produção nacional e evitar as retaliações do país asiático. O que diz o professor Matias Spector?
Ao ter tarifa linear estabelecida em 10% dos seus produtos para os Estados Unidos, a economia brasileira deverá sofrer menos com a imposição das novas taxas criadas pelo governo dos Estados Unidos do que por uma reconfiguração global do comércio que elas causarão. Segundo o professor Matias Spector, que é fundador da Escola de Relações Internacionais da FGV, associado ao Centro Brasileiro de Relações Internacionais, alguns setores industriais poderão ser varridos do mapa com uma enxurrada de produtos chineses que serão redirecionados para outros mercados ao serem afetados pelas tarifas americanas. O grande dilema do governo brasileiro vai ficar, então, entre proteger setores com maior capacidade de lobby em Brasília e evitar retaliações do nosso parceiro asiático. E aqui uma declaração entre aspas. A China é o grande parceiro do Brasil, mas um ameaçador parceiro, porque somos muito dependentes dele, diz o professor Matias Spector. Com relação à China, o Jamil Chad conta para nós no site do UOL que a China está cobrando o fim imediato das tarifas de Trump, aliás, já é um discurso que vem sendo repetido, né? E vamos ver o que nos informa o Jamil Chad. Numa declaração dura contra o governo de Donald Trump, a China anuncia que está pronta para adotar medidas retaliatórias contra os Estados Unidos por causa das tarifas anunciadas ontem, caso elas sejam mantidas. Num comunicado publicado nesta quinta, portanto já hoje, né, porque o dia lá começa bem antes do nosso, o Ministério do Comércio da China afirmou que tomará contramedidas resolutas e pediu a Washington que cancele as medidas tarifárias unilaterais. Aspas, a China pede que os Estados Unidos resolvam adequadamente as diferenças com os parceiros comerciais por meio de um diálogo igualitário, disse o comunicado. Pequim destacou como muitos países expressam forte insatisfação e clara oposição, né? A linguagem da China nesses comunicados é muito interessante, porque parece aqueles anciãos cheios de razão, né? Que recitam devagarzinho que as consequências serão nefastas. Meu filho, não faça isso, isso pode não ser muito bom para você. Então já vimos aqui a repercussão do pacote lá da guerra comercial de Trump. Vamos falar um pouco mais sobre a situação política do Brasil? Ontem, como eu disse, saiu a pesquisa Genial Quest, né? A pesquisa foi dura para o presidente Lula e hoje nós vamos dissecar um pouco aqui o que aconteceu, porque aqui já se começa a se vislumbrar com mais clareza o universo de 2026, né? Então eu peguei aqui no relatório do site da Quest, divulgado do site da Quest, alguns slides, porque a imprensa, quando publica aqui só o que é mais importante, o que é secundário e também muito importante, acaba ficando obscurecido. Tá aí, olha, a boca de jacaré que eu falei ontem, né? No caso da Genial Quest, diferente da pesquisa da Intel divulgada ontem, aqui a boca de jacaré continua abrindo. Vocês podem ver aqui no finalzinho dessa curva, a desaprovação do Lula passou em dezembro de 2024, quando era de cerca de 49%, para 56%, ou seja, teve uma alta aí de 7 pontos percentuais na desaprovação e uma queda na aprovação de 47% para 41%. Portanto, é um salto gigantesco, né? E, enfim, é um salto gigantesco e muito preocupante. Apesar disso, apesar de todo o desgaste acumulado, a pesquisa também assegura que Lula bate todo mundo na eleição hoje. Quer dizer, o governo é desaprovado, mas o Lula ainda é visto como uma solução contra o Bolsonaro. Mas vamos continuar aqui, olha. Aprovação do governo Lula. Veja só o que aconteceu lá no Nordeste. É o gráfico que está aqui mais à esquerda da gente. Bota aqui tá aqui, bota essa câmera aqui, por favor, Alex. Deixa eu mostrar aqui no telão. Vocês podem ver lá no Nordeste, olha, que a aprovação caiu de 69% em maio de 2024 para 52% só. E a desaprovação subiu de 26% para 46%. Ela quase dobra, né? Dobrar seria 52%, mas aí ela foi a 46%. Saiu de 26%, foi a 46%, subiu 20 pontos. É um movimento muito preocupante, principalmente porque acontece numa região brasileira que é identificada com o pensamento progressista, né? No Sudeste, a desaprovação também subiu bastante, ela passou de 53 para 60 pontos, a aprovação caiu de 42 para 37. No Sul, ela subiu de 52 em outubro de 24 para 64 agora, né? Um pulo gigantesco, e a aprovação caiu de 46 para 34. No Centro-Oeste estava mais ou menos empatado, hoje a desaprovação é de 52 e a aprovação de 44%. Essa é a situação nas diversas regiões do país.
E aí, outro perfil muito importante de observar aqui. Entre o público feminino, muito mais ajuizado, aliás, do que o público masculino, a desaprovação do Lula cresceu de maneira assustadora. A aprovação em dezembro passado era maior do que a desaprovação, mas agora inverteu a curva. Então nós temos aqui, olha, uma desaprovação de 53% entre mulheres e uma aprovação de 43%. E entre os homens, esse gráfico aqui, também havia aqui um empate, né, com um pequeno resultado desfavorável aqui em dezembro. Agora ela passou de 50 para 59, subiu 9 pontos a desaprovação, enquanto a aprovação passou de 50 para 39, caindo 11 pontos. Vamos ver agora, eu vou pular aqui as faixas etárias, porque o nosso tempo não é infinito, né? Por grau de instrução, Quem é que desaprova mais o governo Lula? Desaprova mais o governo Lula quem tem ensino médio completo ou superior incompleto, né? São 64% de desaprovação contra 33% de aprovação. E na faixa, aqui, olha, aliás, lá na ponta, olha, na faixa sem instrução, que era a faixa que estava mais permeável ao pensamento lulista, a desaprovação subiu de 27 para 41 e a aprovação caiu de 69 para 55. Mas nós temos ainda um gap muito grande entre essas duas faixas aqui de 14 pontos percentuais, né? Portanto, quem tem maior grau de instrução tende a votar menos no Lula. Com relação à faixa de renda, a gente sabe que na base da pirâmide social estava lá o grande apoio ao Lula, mas ele vem perdendo aceleradamente isso aqui, olha. Em julho de 2024, ele tinha 69% de aprovação, agora só tem 52%, uma queda de 17 pontos. E a desaprovação subiu de 26 para 45, 19 pontos a mais, né? E quem ganha mais no Brasil vota menos no Lula desde sempre. Tá aí, olha, a desaprovação entre quem tem mais de 5 salários mínimos, aqui, nesse gráfico aqui, olha, subiu de 59 para 64 e a aprovação caiu de 39 para 34%. Agora, nesse gráfico do meio, e aqui eu vou pedir para você botar aqui na câmera central para a gente poder mostrar isso. Nesse gráfico do meio, na faixa intermediária entre 2 e 5 salários mínimos, a desaprovação explodiu, passou de 50 para 61 e a aprovação desceu de 48 para 36 pontos. É justamente essa faixa aqui que o Lula pretende atingir com medidas como o projeto apresentado do imposto de renda, quem ganha até R$5 mil. Agora, a dúvida é, dá ainda tempo para reverter essa situação, né, que se agrava a despeito da mudança que foi feita no campo da comunicação? Aqui o gráfico próximo, você vai ver a aprovação e desaprovação entre os dois públicos distintos, os católicos e os evangélicos. Até aqui, os católicos apoiavam Lula massivamente, né? Em julho do ano passado, 60% dos católicos aprovavam Lula e só 37% desaprovavam. Agora empatou, fechou a curva. E a desaprovação chegou a 49%, com a aprovação tendo sido reduzida a 49 pontos. Mas entre os evangélicos, nesse gráfico aí mais à direita, você pode ver que o Lula sempre teve dificuldade, só que agora tem mais dificuldade do que nunca. Em fevereiro do ano passado, ele tinha 62% de desaprovação, agora tem 67%. E a aprovação, que era de 35%, caiu para 29%. Então, muito difícil a situação do Lula, né? Com relação à avaliação do governo Lula, aqui está a boca de jacaré de novo no mapa, olha, está aí. O Lula, no seu melhor período, em agosto de 2023, tinha 42% de aprovação contra só 24% de desaprovação. Vocês podem ver que esse ponto ali, no comecinho da linha, né, a linha azul estava lá em cima e a linha vermelha estava lá embaixo. Agora, inverteu tudo, né? A avaliação negativa chegou a 41 pontos, praticamente empatando com a positiva lá para trás, que era de 42, e a avaliação negativa chega a 27, a avaliação negativa chega a 41 e a avaliação positiva desceu a 27%, né? 27% apenas. Vamos tocar aqui para o próximo slide, comparando Lula com Lula. Aqui é Lula com Lula. Comparando os dois primeiros mandatos, esse governo Lula está, na avaliação de 53% dos entrevistados, pior do que os anteriores. E na avaliação só de 20%, melhor do que os anteriores.
Olha, em relação ao governo Bolsonaro, né? O governo Lula vinha disparado na frente do Bolsonaro aí, chegou a ter 51% contra 36% de consideração de pessoas que o consideravam melhor do que o governo do ex-presidente anterior. E, então, chegamos a ter 51% para o Lula contra 36% do Bolsonaro. Hoje, inverteu a curva. Nós temos 43% das pessoas que acham que o Lula está pior do que o Bolsonaro e só 39% que acham que está melhor. Em todo caso, é bom considerar que a margem de erro dessa pesquisa aqui é de 4 pontos percentuais. Então, uma diferença de até 8 pontos não significa que há um empate verdadeiro, né? Nos próximos 2 anos, Lula deve fazer um governo igual ou diferente. Está aqui expressa a vontade de 81%, ou seja, quase todo mundo no Brasil, de que Lula tem que fazer um governo diferente no tempo que lhe resta. Só 15% estão satisfeitos com o governo atual e acham que ele deve se manter nessa toada mesmo, né? Com relação ao campo das intenções, né? Hoje, a maior parte das pessoas já nem acredita mais que Lula é bem intencionado. 47% acham que ele não é bem intencionado e 44% dizem que sim, ele é bem intencionado. Essa curva aqui também desceu, olha, de 55 pontos de pessoas que acreditavam que Lula era bem intencionado e 37 pontos de pessoas que achavam que ele não era bem intencionado para a situação de hoje, né? Então, é muito difícil. E aqui os brasileiros consideram, mais do que nunca neste governo, que o Brasil está indo na direção errada. São 56% dos brasileiros que acham, contra 36% que acham que a direção do Brasil está certa. Expectativas da economia. Nos últimos 12 meses, a economia do Brasil piorou para 56% dos entrevistados e melhorou para apenas 16%. Muita gente diz, apesar de os índices oficiais contrariarem, a percepção das pessoas é de que hoje é muito mais difícil conseguir um emprego do que um ano atrás. 53% acham que é muito mais difícil, 35% acham que é mais fácil e só 6% acham que a situação é a mesma. Com relação aos preços dos alimentos, o que aconteceu? Veja só isso aqui, 88% das pessoas perceberam que os preços subiram. Só 6% acham que os preços caíram. Eu queria saber onde que essa gente mora, porque realmente não dá. Você vai ao supermercado, eu fico assustado toda vez. Como eu falo aqui, um abacaxi a R$17, gente, é caro pra caramba, né? Em todo caso, o governo promete que isso vai ser resolvido agora quando acabar a entre-safra, começar a safra, mas a percepção geral, esse gráfico revela, é a de que os preços subiram nos supermercados. A mesma coisa com relação à gasolina. E se você não ficou assustado ainda com o preço da bomba, é porque você não encheu o tanque do seu carro. Na hora que encher, você vai perceber a pancada no bolso que você vai tomar, né? Só que isso aqui é tributado ao presidente da República, mas não é responsabilidade dele. A gasolina está subindo por causa do ICMS aplicado pelos governadores, né? Que se negam a abrir mão de parte do ICMS em benefício de um conforto maior para os seus consumidores. E como a culpa está sendo mesmo atribuída ao Lula, ficou muito fácil para os governadores, né, especialmente os de oposição, cobrarem o imposto maior lá na boca da bomba. Para 70% dos consumidores, o preço dos combustíveis subiu, para 16% ficou igual e tem 4% achando que caiu. Eu também quero saber. Você sabe aí que lugar é esse no Brasil que o combustível está mais barato hoje do que estava antes? Me avisa aqui porque eu vou até lá para encher o tanque do meu carro, tá bom? Contas de água e luz, 65% acham que a luz subiu e 5% que caiu. Obviamente, as prefeituras estão reajustando os valores dos serviços, especialmente por causa de pressão das concessionárias. Então, tem uma pancada fiscal aí no IPTU, né, e outras tarifas cobradas nos municípios e é clara a sensação de que tudo ficou mais caro, né, especialmente nos primeiros meses do ano, quando essas contas todas começam a chegar. E o poder de compras é outro dado que preocupa aqui, porque a percepção da população, apesar dos indicadores, é de que o poder de compra dos brasileiros hoje é menor do que antes. E é uma percepção generalizada mesmo. Vocês estão vendo aí, são 81% dos entrevistados que acham que compram menos hoje do que compravam antes, só 9% acham que compram mais do que antes, né? E em relação à economia, a perspectiva de melhora ainda é maior do que a de piora. 44% acham que a economia brasileira vai melhorar, 34% acham que vai piorar, né?
Com relação aos problemas, né, aos dados positivos, os programas que mais impactam a população para 20% dos entrevistados são o Bolsa Família, a isenção até 5 mil para 10%, portanto é um contingente muito grande, o Farmácia Popular e o Minha Casa Minha Vida para 9% e o Pé de Meia 7%. Então está muito fácil para o governo mapear as áreas em que ele deve atuar. Agora, no final disso tudo, eu vou correr aqui alguns slides, porque senão não vou conseguir ter tempo de terminar, né? Aqui é a percepção da população sobre programas que o governo Lula enviou ao Congresso. O que é necessário dizer é que, apesar de todo esse desgaste, o Lula ainda se mantém competitivo na disputa pela presidência da República e venceria todos os candidatos segundo os dados dessa pesquisa que a gente está mostrando aqui, tá bom? E assim eu vou seguir com o noticiário. Enquanto tudo isso acontece, o mundo político sendo atingido em cheio por essa pesquisa da Genial Quest e pela pesquisa Atlas Intel de ontem, o Lula continua se articulando para melhorar as relações dele com a sua base parlamentar. E está aqui manchete do site do UOL: Lula se reúne com Alcolumbre e líderes do Senado. Matéria da Maria Eduarda Bacelar, que diz o seguinte: o presidente Lula se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, na residência oficial, em uma estratégia para se aproximar dos parlamentares e defender a aprovação de pautas do governo. Lula se reuniu com diferentes lideranças do Senado. A reunião pode indicar avanços nas negociações sobre a reforma ministerial, que voltou a pingar como tema, né, na agenda política agora. Os próprios políticos do Centrão, eles estavam já desanimados com a perspectiva de acontecer essa reforma ministerial, porque eles querem nacos maiores de poder, mas o Lula não respondeu. Houve aquele primeiro movimento do Ministério da Saúde, na condução da Gleisi Hoffmann e na recondução do Alexandre Padilha para ocupar o lugar da ministra Nise, e parou por aí. Mas agora a voracidade deles é grande e o Lula, que é um negociador, sabe que precisa fazer alguma coisa, porque sem essa voracidade, né, sem atender a essa voracidade, não há nenhuma perspectiva de aprovar nada no Congresso Nacional. Até porque, né, certos próceres aí da oposição continuam conspirando com setores que são inimigos notórios do governo. E as conspirações ganham, assim, ares de conversa de comadres. São 7h52, eu tenho pouco tempo, mas eu preciso mostrar para vocês o que o Ciro Nogueira andou conspirando com a Banca Nacional num evento lá na Faria Lima. Eu vou pedir para o Alex. Alex, pode colar um vídeo no outro, por favor? E passar todos, porque aqui vocês vão ter uma ideia geral do tipo de conspiração movida pelo presidente do Partido Popular, o Ciro Nogueira, que um dia já foi um empedernido petista de carteirinha. Bota aí para nós, Alex, e preste atenção você sobre como é que essas conversinhas acontecem entre banqueiros, rentistas e essa gente que são os seus servos no mundo da política. Põe aí, Alex. É muito semelhante ao que aconteceu com o governo Dilma, quando o nosso partido saiu e desencadeou todo o processo de impeachment. Só que uma coisa é você tirar Dilma, que tinha naquela época, porque eu costumo dizer que quem faz impeachment de presidente não é o Congresso, é a população. A Dilma foi tirada porque ela tinha 7%. O Lula tem um peso de 30%, então não vai cair dele. Um presidente com 30%, não tem como você decretar um impeachment de um presidente. Então, e eu acho que seria muito traumático para esse momento econômico. Eu fui discutir estado por estado com ele, quem seria os nossos candidatos ao governo, quem seria os nossos candidatos ao Senado, porque ele tem um desafio enorme de fazer uma grande maioria no Senado, né? Mas para isso ele não pode eleger só bolsonaristas. Cheguei, presidente, o senhor quer eleger mais de 40 senadores? Não quero, então vamos fazer o seguinte, vamos colocar nos estados um PO e um aliado. O que é PO, Ciro? PO é o polo de origem, presidente. O de origem que eu chamo é a Michelle, é o Flávio, o Eduardo. Eu digo, aliado sou eu. Né? Não sou Bolsonaro, não sou bolsonarista. O que consta quais são os pilares dessa proposta? Aqui está todo mundo taxado nos acima dos 50 mil, então não tem uma redação. Como um parlamentar votar contra a isenção para quem ganha 5 mil reais. Não tem como. Nós temos que ver a questão da compensação. Essa é a modificação, a proposta que nós vamos fazer. Agora não vai ser tentado.
certeza que ele não vai sair da vida pública depois de uma trajetória de tantas vitórias com uma derrota em que ele tem possibilidade de perder até no próprio Nordeste. Então, Acho que é irreversível a questão da popularidade dele. Acho. Eu faço pesquisas qualitativas e as pessoas não veem mais capacidade do Lula de transmitir otimismo, esperança na vida delas. Não tem mais essa capacidade. Isso está muito claro, inclusive, não falo nem no resto do país, mas inclusive no Nordeste. Veja, as pessoas já estão em efeito um pouco baile. As pessoas não têm mais expectativa desse atual governo. É um governo velho, né? Quanto mais o Lula se enfraquecer, mais difícil está de ser candidato, na minha visão. Esse cenário que a gente tem. Porque se o Lula se enfraquecer, como está acontecendo, que eu acho, na minha visão, graças a Deus, de forma irreversível, o Bolsonaro vai, na cabeça dele, eu conheço, ele vai dizer, poxa, é melhor, em vez de eu botar o Tarcísio, eu botar uma pessoa mais próxima a mim, uma pessoa que tenha mais fidelidade com o meu projeto. Um filho dele, por exemplo. Exatamente. Eu acho que pode muito acontecer isso. Se acontecer dele ser condenado ou ser preso, aí não, aí já acabou, aí vai ser um filho e aí ele elege quem ele quiser, no meu ponto de vista. Agora, por favor, principalmente aqui na Faria Lima, que todo mundo é Tarcísio, não vão trabalhar para o Lula não cair tanto para dificultar a nossa vida. Vocês viram aí como é que é, né, a história. Isso é um diagnóstico feito para banqueiros desse país aqui, reunidos num evento privado, né? Esse evento foi produzido pela Legend Investimentos, aconteceu na segunda-feira, no auditório do BTG, quando o Ciro Nogueira se encontrou com essa galera toda aí. Gente, agora, o que está acontecendo lá no mundo do bolsonarismo, né? A perspectiva da prisão é inquestionável, o Bolsonaro está inelegível. Muito provavelmente esse cenário descrito pelo Ciro não vai acontecer, de Bolsonaro disputar a eleição. Mas será que o governador atual de São Paulo vai trocar a perspectiva de reeleição por, até hoje, uma derrota certa na eleição presidencial? Né? Especialmente com o líder preso, porque Bolsonaro vai ser preso. Não há o que fazer, a não ser que ele fuja do Brasil, ele vai ser condenado e vai ser preso, e isso vai acontecer antes das eleições. Qual o reflexo que isso terá na composição do ambiente eleitoral? O Bolsonaro, por enquanto, está preocupado com a própria situação dele, ele tem medo de prisão, tanto que tem aí, olha, no site do Brasil de Fato, essa manchete aí que você vai ver, Bolsonaro admite medo de prisão porque a possibilidade existe. Então, os ânimos por lá não estão bons, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro admitiu nesta quarta-feira ontem que pode ser preso por envolvimento na tentativa de golpe, né? Ele diz o seguinte, ó, a possibilidade da condenação existe, apesar de ele insistir que é inocente sem explicar como que ele é inocente, né? Ele disse o seguinte, ó, tô aqui no Brasil, mas é lógico que se você não fica tranquilo com uma questão como essa, ninguém quer perder a liberdade. Reforçando aí, né, os argumentos que dizem que ele vai se mandar do Brasil. E ele já tem dado muitas pistas de que isso vai acontecer, sendo que a mais eloquente delas foi o envio do filho, Eduardo, para fazer, às vezes, de embaixador do golpe lá nos Estados Unidos, né, nessa mobilização do movimento de extrema-direita, né? Gente, olha, outra coisa, você vai se preparando, porque a gente está falando sobre esses negócios que acontecem no mercado financeiro, vocês viram que o BRB está pegando uma parte, supostamente uma parte ruim do Banco Marca, separando essa parte para que os contribuintes de Brasília fiquem lá com prejuízo, e a parte boa, que são títulos que vencem agora, títulos de curto prazo, investimentos em empresas que tinham situação ruim, mas que vão render lucro para a operação do banco, tudo isso vai ficar para a banca privada, né? E o Eduardo Moreira vai dar uma aula para a gente, uma aula aberta aqui no ICL, dizendo para você o que você deve fazer para evitar os trambiques de certas corretoras que ficam te empurrando produtos que você não quer comprar, e é um custo que pode ser o custo do fim da poupança de toda a sua vida. Então, esse evento é muito importante, é o Investidor Mestre 2.0, que vai acontecer aqui no ICL, é uma aula aberta, você deve assistir essa aula para saber como é que você vai enfrentar, né, assim, o apetite dessas corretoras e os engodos que elas te oferecem. Vamos ouvir o que o Eduardo Moreira tem a dizer sobre isso? E olha, anota logo esse endereço que você vai querer fazer a sua inscrição para assistir essa aula. despertaicl.com.br. Vai aqui, deixa seu e-mail,
a gente te dá o ingresso, você faz parte dessa imensa plateia que vai se formar aqui para entender como você deve se livrar dos engodos que o mercado financeiro prepara para você. Vamos ouvir o Eduardo Moreira. Vocês já prestaram atenção à montanha russa que virou o mercado financeiro? Ontem a Tesla era a melhor empresa do mundo para investir. Hoje ela desmoronou de preço. E as empresas chinesas que fazem automóveis, que as pessoas diziam que não iam valer nada, hoje valem muito mais do que a Tesla. Como é que a gente consegue encontrar alguma referência para poder navegar nesse mundo cada vez mais incerto e, claro, cada vez mais perigoso? Só tem um jeito, gente. Tem que estudar e aprender como é que funciona o mercado financeiro. Eu sei que a primeira reação quando a gente ouve isso é pensar, caraca, mas eu não tenho tempo, não tenho disposição, não tenho nem base para poder aprender isso, base matemática, de economia, mas não precisa ter. É muito mais simples do que vocês imaginam. E eu fiz uma aula para provar isso para vocês. Uma aula onde em pouco tempo eu vou ensinar tudo que vocês precisam saber para poder investir de uma maneira correta e segura. Vai acontecer dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Então, dia 15, não se esqueça, essa aula aberta é super importante para que você oriente bem os seus investimentos, para que você salve a sua poupança de vida. Porque quando você faz um investimento ruim, induzido por um corretor ou uma corretora ruim, você perde dinheiro, e perde muito dinheiro investindo em derivativos que corroem todo o seu capital, tá? Aula aberta para todo mundo, não precisa ser apoiador do ICL, não precisa nada. Despertaicl.com.br. Quando você faz a sua inscrição aqui, você leva de brinde a edição de amanhã do Desperta, tá? Porque é isso que nos mantém trabalhando aqui, é isso que paga o meu salário, que paga o salário do Alex, de todo mundo que trabalha nessa grande obra chamada ICL Notícias, tá bom, gente? Olha, tenha um ótimo dia, assista agora o N1 que vem aí e fique conosco ao longo de toda a manhã, porque o que não falta aqui é informação. Um abraço para vocês, obrigado pela audiência e até amanhã. Recorde, o maior de todos os tempos. Infelizmente, a notícia é ruim. Nunca deram tantos golpes financeiros como as pessoas estão dando agora. Com o avanço da inteligência artificial, isso tende a ficar cada vez pior. Alguns dos maiores bancos e corretoras do Brasil também estão sendo processados por venderem coisas que prejudicam os investidores sem explicar para eles os riscos que eles estão correndo. Só tem uma maneira de se defender disso: aprendendo como funciona o mundo dos investimentos. O problema é que quando as pessoas ensinam isso, ensinam de uma maneira complicada, difícil, chata, e aí só tem uma maneira de você resolver isso. É fazer a aula que eu preparei para vocês no dia 15 de abril, uma terça-feira, às 8 horas da noite. Tudo que você precisa saber para investir. Uma aula rápida, divertida e prática. Todo mundo na sua casa vai entender aquilo que achou que nunca entenderia sobre investimentos. Mas melhor do que isso, vai conseguir colocar em prática. Não perde essa aula não. A próxima notícia boa é a seguinte: é de graça participar. Clica aqui no botão e você em poucos segundos vai estar inscrito nessa aula. Dia 15 a gente se vê.